Então, gente, é com imenso prazer. A minha garganta, né? Quem veio comigo no dia 19 viu que eu não estava assim, né? E hoje eu estou assim, perdendo a voz. E vou falar um pouquinho. Então, é um congresso, perdi o primeiro momento, não participei por causa da organização, mas estamos nos finalmente e graças a Deus nós estamos chegando e alcançando o objetivo que nós viemos aqui, né? Então, como informou a companheira que aqui no início fez uma saudação, todos nós, sinceros, somos uma família, né? E nem todos nós somos iguais, né? Então nós temos as críticas, nós temos também as pessoas também nos elogiando. Isso faz parte da nossa vida, até dentro das nossas famílias, né? E o que mais me emocionou aqui nesse congresso foi eu ter aqui encontrado uma companheira que nós trabalhávamos no programa da documentação da trabalhadora e do trabalhador dos rurais. Ela representava no INSS, eu no INCRA, e com a entrada do Bolsonaro esse programa acabou, que é a Assunção, que ela mora na área de Itapipoca, eu não sei se ela está aqui, Assunção, Ariela, levante aí a mão, Assunção, e que o povo de Itapipoca aproveite a Assunção, é uma capacidade imensa a Assunção, ela tem toda a capacidade para ajudar nós no Sindicerf como um todo. Então, eu desejo a todos, nesse finalmente, né, o término do congresso. Tá bom, gente? Não vou forçar muito a minha voz. Obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. Gostaria de saudar a mesa, em nome da doutora Joyce, companheira Sandra, companheira Hélito, companheiro Fran. Um momento importante de um congresso rico, discussões extremamente políticas para o embasamento da nossa luta no decorrer desses 4 próximos anos. Parabenizar todos os delegados e delegadas, todos os companheiros das delegacias, a direção do Sindicerf, que muito se empenhou nesse momento importante desse congresso. Talvez seja ou esteja sendo o congresso mais rico politicamente em debates que nós estamos fazendo na história do Sindicerf. Então está de parabéns cada um de nós, cada um de vocês, no empenho na participação das discussões. É de fundamental importância que todas aquelas resoluções que nós discutimos no dia a dia, a gente possa implementar no decorrer dessa jornada que virá, com muitos desafios para a classe trabalhadora. Dito isso, eu passo aqui a palavra para a doutora Joyce, para também fazer seu pronunciamento e saudações a todos vocês. Olá, bom dia. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez nesse emblemático 13º Congresso, né? Esse número é o número da sorte, principalmente no dia 30. Mas eu gostaria de saudar a mesa aqui na pessoa da Sandra, mulher, guerreira, né? Esteve aqui todos esses dias trabalhando. E dizer que estamos aqui à disposição de você. Esse momento é um momento muito importante. Por ser a Assembleia Estatutária, essa é a lei que rege esse sindicato, né? Então, que a gente preste atenção, se tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui para esclarecer. E agradecer à direção pelo convite, dizer que a gente está sempre à disposição e que é um prazer fazer parte da família Sindicerf. Passar para o companheiro Aéreo também para fazer uma saudação, Aéreo, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Saudar a mesa aqui o Hélio Alves, a Sandra, a Joyce e o Fran.
E em nome da delegacia de Quixadá, de todos os delegados aqui presentes, saudar as demais delegações aqui presentes. E é uma satisfação estar acompanhando a mesa, para que a gente possa ver nesse momento, nessa Assembleia Estatutária, e realmente procure compreender todo esse processo de algumas propostas de alteração estatutárias, para que possa, da melhor forma possível, compreender e nos fortalecer a questão desse nosso sindicato. Bom dia a todos. Obrigado, companheiro Érico. Passar para o companheiro Fran, gentileza. Bom dia a todos presentes aqui nessa plenária. Em nome da delegação do Cariri, eu quero saudar todas as outras delegações. E em nome da mesa, eu quero saudar aqui Hélio, Joyce, Sandra e a Érica. Bem, no meu ponto de vista, não sei de vocês, mas no meu ponto de vista, esse foi o congresso de maior aproveitamento com as deliberações tiradas aqui desse congresso, porque nos congressos anteriores tinha muita disputa de grupos. E esse, ninguém viu disputa de grupo, porque a união da direção do sindicato fez uma união que todos hoje discutimos só o nosso futuro. Lembrando a vocês que foi discutido pautas importantes nesses 4 dias de debate. Parabenizar a direção colegiada aqui do SINCESP pela brilhante ideia desse congresso aqui e dizer a vocês que dia 13 a gente tem que estar afiado para votar no outro dia. Dia 30 votar 13. Dia 30 votar 13. E agradecer ao SINCESP pelo esse brilhante congresso que, no meu ver, dos últimos foi o mais importante, porque as pautas discutidas foi tudo em comum acordo, não teve disputa política de grupos aqui internos. Obrigado e uma boa assembleia para vocês, estatutária. Eu gostaria também de agradecer muito o companheiro Cardônio, que passou todo esse período do Congresso conosco, dando a sua contribuição, como também o Pedro Marques, o Diese, que deu uma brilhante contribuição também nos debates aqui no nosso Congresso. Como também o nosso secretário-geral da CONDICEF, o companheiro Sérgio Ronaldo, a qual peço a salva de palmas, companheiro, e sempre tem conduzido essa nossa confederação com bastante empenho. Eu gostaria de saber se no plenário José Souza Soares se encontra. Ok? O seu cachazinho aqui, por favor. Antônio do Nascimento Marinho, está no plenário? Também aqui, por favor. Luciano Félix da Silva. Aqui, Luciano, por gentileza, dirija aqui para pegar seu crachá. Aquício Alves da Silva, está no plenário? Anquísio, está aqui? Geraldo Odilon de Souza, está no plenário, Odilon? Ok, Odilon, está aqui seu crachá, tá certo? Diante de todo esse processo, nós tivemos uma contribuição muito importante de todos os nossos funcionários, que muito contribuíram para que esse congresso acontecesse. Eu gostaria que a Sandra pudesse chamá-los aqui à frente, para que a gente pudesse registrar, inclusive, os companheiros bravos que sempre estiveram presentes naquilo que muitas vezes é o impossível, mas sempre faz acontecer. Ok? Então, vamos deixar, eles estão ali, está faltando 3 quando chegar, aí a gente chama aqui para Okay. e a gente coloca aqui. Vamos fazer o bom de andar, né, gente? Para a gente concluir. Tem gente aqui que vai para muito longe, viu? Mas, gente, depois de discutir exaustivamente o nosso estatuto, juntamente com a direção colegiada, conselho
e delegado sindical de base, as delegacias, filiados, enfim. Conseguimos, no âmbito dessas discussões, ser necessário fazer algumas alterações no nosso estatuto. Trouxemos aqui alguns pontos na qual nós iremos submeter ao plenário, nessa plenária estatutária, para que a gente possa aprovar aquelas resoluções na qual foi discutido exaustivamente por toda a direção, por todo o Conselho Fiscal, delegacias, enfim, todo um conjunto de trabalhadores que faz o nosso sindicato. A doutora Joyce deu uma grande contribuição também nesse processo, e ela está aqui, inclusive, para tirar algumas dúvidas que porventura venham a acontecer. Espero que a gente possa fluir nos nossos trabalhos. Todo mundo tem aí, todo mundo tem a folhazinha, todo mundo recebeu, está dentro da sua pasta, tá certo? É importante, o Roberto está lembrando, e é interessante, que o mérito dessas questões, certo? A gente redigimos depois, posterior, tá certo? Então vamos discutir o teor da proposta e posterior nós redigiremos o mérito da questão, tá certo? Então, gente, nós vamos chamar aqui os funcionários que desde o dia 19, né, chegou aqui juntamente comigo. Abelardo, fique de pé também, venha para cá. Lino e os funcionários, podem todos vir para cá. Camila, que esteve todo o tempo aqui na plenária, também nossa funcionária. Lituína. Então, nós quatro ficamos responsáveis pela questão da hospedagem, né? Pode passar mais para mim. Então, eu quero aqui, se não fosse a ajuda deles, tá? Aí nós também queremos chamar a Letícia, né? Aqui também pode ir mais para lá. Então, a gente vai voltar terminando. Chama a Tainá, você não vai bater não. Você fica... Bora para cá. Atrás de nós. Rápido. Chama a Tainá. Letícia, bota ela lá da Tainá bater a foto e vem pra cá. Tainá também. Tem alguém pra bater a foto, Letícia? Os meninos ali, ó, pra bater a foto. Não, vou bater uma foto só dos funcionários. Ah, sim. Os funcionários primeiro. Batemos só dos funcionários. Essa aí, Lina, é só por enquanto os funcionários. Não, podia ficar aqui na frente. Vai. Aqui na frente. Lino. Não, aqui dentro pra gente. Eu botei e vocês vão aparecer. Eu vou me sentar. Ah, só os funcionários, certo. Lá vou de novo descer. É porque aí vocês vão aparecer, eu sou funcionário. Então, gente. Sim, vamos assim. Então, a gente agradecer, porque sem a ajuda deles, nós, esse congresso delas, né, não tinha como ser realizado, né? E aí eu quero agradecer, que fiquei na coordenação, pelo trabalho de vocês, tá? E uma salva de palmas para essa equipe. Ok, gente, beleza? Vamos nós, hein? Ok, eles. Vamos fazer o L. Na hora de sair. Ok, gente, obrigado. Gente, vamos lá, né? Dá início. 2016. Cristina, por favor, Cristina. 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 Cristina, por favor.
Gente, o almoço a gente conseguiu. Cristina, brevidade disso aí, viu, Cristina, por favor? Cristina, brevidade disso aí, precisa agora. Gente, nós conseguimos antecipar o almoço para que as delegações, principalmente as mais distantes, pudessem sair daqui já tendo almoçado, tá certo? Então a gente já providenciou essa situação. Eu vou só aguardar um momento, a Cristina vai pegar aqui o edital dessa Assembleia, dessa plenária, certo? Que é importante, inclusive foi divulgado no Diário Oficial da União, e é preciso que a gente dê ciência a todos vocês do edital de convocação dessa Assembleia Estatutária, certo? Mas eu gostaria de passar aqui alguns informes com relação ao material que ficou faltando para as delegacias. Algumas delegacias ainda não pegou o material na sua totalidade, mas nós já conversamos com todos os coordenadores e estaremos remetendo o mais breve possível, até na próxima semana, esse material para aquele delegado que não recebeu ainda a segunda camisa, tá certo? Não se preocupe, vai chegar até as mãos de vocês essa blusa, tá certo? Algum diretor das coordenações da delegacia tinha algum informe antes de começar a plenária? Bota uns 3 minutos para cada palestrante. Eu queria chamar aqui o Max, por favor, Max. Sérgio Ronaldo se encontra aqui no plenário. Ok. Queria chamar aqui o Max para ele. 3 minutinhos aqui, Marcos, para você colocar sua fala aqui para os companheiros. Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma vez eu quero, nesse momento aqui, agradecer imensamente à direção do sindicato pelo convite feito a nós do DIEESE, eu aqui representando a instituição, para que nós pudéssemos desenvolver, a partir do conteúdo que eu elaborei aqui, no dia de ontem, pudesse trazer mais elementos para vocês terem a possibilidade, não só de fazer uma reflexão crítica do que está acontecendo no nosso país. Esse material tem esse objetivo sem dúvida alguma, mas sobretudo, esse material ele possibilita que nesse momento, nessa semana decisiva, nessa semana importantíssima para o país, que nós tenhamos possibilidade também de mudar votos, de fazer que as pessoas que ainda estão em dúvida sobre os projetos que estão traçados para o país, possam ser levados para essas pessoas que ainda estão em dúvida, as pessoas que ainda não sabem em quem vai votar. Então é fundamental, que acho que tudo isso que a gente tem feito aqui, e o DIEESE tem elaborado também muitas notas técnicas. Vocês podem ficar à vontade de entrar na página do DIEESE, que é www.diese, com 2 S, diese.org.br, e lá vocês terão a oportunidade de ter muito material também a respeito dos mais variados temas, inclusive do setor público. Lá, por exemplo, tem um material vastíssimo sobre o tema da PEC 32. Nós elaboramos várias notas técnicas, o impacto para os aposentados, o impacto para os novos servidores, o impacto para os servidores atuais. Então tem um vastíssimo material que vocês podem explorar a respeito desse tema e outros. O tema que foi desenvolvido também sobre a privatização pelo companheiro da FUP, nós temos lá vastíssimo material que trata desse assunto, os impactos da privatização da Eletrobras, a questão dos Correios, a questão da importância das empresas estatais para o país. Então nós temos lá na nossa página um material robusto e muito importante para as nossas ações sindicais
E também, né, nesse momento, como eu disse, né, as nossas ações de tentativa de convencimento da sociedade sobre os projetos que estão sendo traçados para o país daqui para frente. Então, gostaria, né, nessa parte final da minha fala, mais uma vez, parabenizar o sindicato por essa excelente atividade, riquíssima, do ponto de vista de conteúdo, riquíssima do ponto de vista de participação. Agradecer a todos vocês por terem, né, nos ouvido o Diese. E mais uma vez agradeço aqui, né, na figura aqui do Assis, né, do Roberto Luque, né, por intermédio deles eu agradeço também a toda a diretoria do sindicato e agradeço também mais uma vez a todos vocês, delegados e delegadas, por essa participação. Claro, né, quero agradecer também o pessoal aqui que foi fantástico na organização do evento, né. Eu tive uma participação, assim, quer dizer, um contato mais direto com a Raquel, acho que ela entrou aí, né? Então, por ela, eu quero agradecer a todos os funcionários do sindicato que fizeram um papel, desempenharam um papel importantíssimo para um bom trabalho que está sendo feito aqui no Congresso. Obrigado, mesa. Obrigado, Marcos. Mesa. E passo para vocês. Muito obrigado, Marcos, pela sua contribuição. Companheiro Sérgio Cardone, por gentileza. Sérgio Mandado, é a mesma coisa, né? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite formulado para estar aqui conversando com vocês. E quero agradecer o carinho e a acolhida que vocês cearenses sempre nos dão nesse sindicato, que é um dos sindicatos mais importantes da FUNCEF, que ao longo dos anos tem contribuído para construir a nossa entidade nacional. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte: a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, de cada um de vocês, de cada um de nós, é muito grande. Nós estamos vivendo um desses momentos da história que é um ponto de virada. É como aquela ideia da bola que está subindo uma montanha e tem uma descida do outro lado. Ela está aqui em cima, por uma pequena força, de um lado ou para o outro, ela pode pender para uma situação de recuperação dos direitos, da civilidade, de defesa da classe trabalhadora, ou ao contrário, pode pender para uma situação realmente desastrosa. Nós estamos nesse momento, e nós vamos interferir nessa história. Por isso a responsabilidade que a gente tem é muito grande nesses próximos dias. Todo mundo sabe o que tem que fazer, não precisa dizer nada. O que a gente precisa é ter a consciência desse lugar que a gente precisa ocupar. E qualquer que seja o resultado da eleição, eu insisto, qualquer que seja, nós vamos entrar numa situação muito difícil. Muito difícil. Porque o ataque é brutal, ele é internacional. E no caso do Brasil, nós estamos em uma situação defensiva. Porque o imperialismo domina muita coisa aqui dentro, né? Agora, nós sempre temos que ter confiança na única força capaz de fazer barrar o caminho da barbárie, que é a organização da classe trabalhadora. Daí a importância desse congresso, daí a importância da participação de vocês. E uma vez mais eu espero que a presença da FUNCEF tenha contribuído para ajudar nessa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Cardone. Foi o Sérgio Ronaldo, por favor. Bom dia a todas, todos. Bom dia. Iniciando aqui com o final da fala do Edson, eu acho que nós cumprimos com o nosso papel nesse 13, né? Congresso número 13. E evidentemente nós queremos reforçar que nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos das tentativas das maldades desse governo, que achava que a pandemia era tão simplesmente uma gripezinha. E sobrevivemos também das tentativas dele de destruir as organizações dos trabalhadores. Lembro da medida provisória que tirava o oxigênio principal das entidades sindicais em véspera de carnaval, e ele tinha afirmado que o sindicato não serve para nada.
tenho certeza, não vou utilizar aquela expressão que utilizaram em alguns momentos, convicção, eu tenho certeza que todas e todos que participaram desse Congresso número 13 têm a visão de que o sindicato é importante. Não conseguiram nos destruir. Só em países autoritários é que destroem os sindicatos, como tentaram destruir aqui no Brasil. Não conseguiram. Nós sobrevivemos e nós daremos o troco da forma mais adequada no dia 30. Vamos mostrar para eles o peso e a força que a classe trabalhadora tem nesse Brasil. Abraço, força, luta, firmeza e fora Bolsonaro, maldito! Bolsonaro! Valeu, Sérgio, muito obrigado, companheiro. Eu gostaria de agradecer também a dona Léa, como também a Fátima, que muito nos ajudou para a realização desse evento, são coordenadoras aqui do SESC. Agradecer também a nossa equipe de jornalismo também, certo? Que fizeram uma baita de uma cobertura. Ibis, o filho do Ibis, a Tainá, a Letícia, certo? Enfim, todos que fizeram uma cobertura extraordinária, inclusive está sendo transmitido nesse momento pelo YouTube, a rádio, Jofran, enfim, toda essa galera aí, que Camila, que contribuiu muito, está contribuindo para a realização desse evento, tá certo? Bem, gente, dito isso, nós vamos dar início aqui. O minutinho que o Valmir pediu, o Cícero pediu aqui 2 minutinhos para dar um informe. Bom dia, companheirada. Bom, na verdade o nosso informe é no sentido de agradecimento, certo? Ao mesmo tempo, dizer que a nossa delegação, né, a DECEM Sul, aconteceu um incidente ou um acidente com um dos companheiros da gente ontem à noite, e aí a gente está informando de que realmente ele está hospitalizado, mas com possibilidade de receber alta daqui a pouco. E aí o agradecimento é a toda a... Ok, fez uma tomografia, eu acho que foi de conhecimento de alguns, né, do que aconteceu, do Antônio do Monte Silva, ontem à noite, ele bateu a cabeça, né, caiu, mas o nosso agradecimento a todo o apoio logístico, né, do CITSES, com suas equipes, né, o pessoal não mediu esforços, a equipe também dos primeiros socorros, né, o SAMU. Então, nossa gratidão e nosso reconhecimento. Muito obrigado. Até sem fim, agradece. Muito obrigado, Cícero. Dizer que o SINCEF disponibilizou uma ambulância 24 horas com socorrista, médico, também uma ambulância odontológica, certo? Que foi disponibilizada para vocês por 2 dias, de forma que a gente não mediu esforço para que a gente pudesse dar o melhor para todos nós, certo? Na Big Vital, uma abração aí, companheiro da T Digital, também faz parte da comunicação do SINCEF. Eu vou passar aqui para a doutora Joyce, para ela fazer a leitura. Olha, Júnior, por favor. Queria chamar você aqui à mesa. Quem, Júnior? Cadê? Eu queria uma cadeira aqui para o Júnior, por favor. Beleza, Júnior? Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Tá deixando saudade já, né? Tá bem pertinho de terminar, mas já tá deixando saudade. Mas tenho certeza que daqui até o dia 30, todos vão estar com o número 3 na cabeça, né? E na tecla. Gente, eu estou aqui para passar e explicar para vocês que o nossa prestação de contas, nosso balanço do ano de 2021, que nós temos até o dia 20 de dezembro de 2022 para entregar, já está na Receita Federal, já foi entregue e aceito.
falta só nós aprovarmos aqui, e vai sair também nas nossas redes sociais. Mas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que na semana vai sair, porque essas meninas estão trabalhando de noite e não vai ser segunda nem terça-feira, porque o trabalho delas continua ainda essa semana. Mas o nosso balanço do ano de 2021 vai estar em todas as nossas redes sociais na semana que vem. Vai, Camila? Certo, gente? Então, assim, é mais uma maneira da gente mostrar aqui a nossa transparência, pedir o aprovo de vocês, porque o nosso Conselho Fiscal está aqui, ali do INA, Mozart, Pedro Jorge, tem mais gente. Já fizeram também esta aprovação dessas contas. Tanto é que já está na Receita Federal. Quem tiver acesso ao site da Receita Federal já vai ver o nosso balanço do ano de 2021. Era isso que eu queria dizer a vocês. Agradecer a presença de todos do Congresso de número o que, gente? Pois muito obrigado. Júnior, muito obrigado. Vou passar para a doutora Joyce para ela fazer a leitura do edital dessa Assembleia Estatutária para a gente dar início. A direção colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará, SINCEF, CNPJ 23 727 688 representada neste ato por seu coordenador geral, Roberto Luque de Souza, CPF, não vou falar os números, certo? Para a gente ir comentando. Com endereço para correspondência na rua 24 de maio 1201, por deliberação do Conselho de Delegados de Base, ocorrido no dia 14 de maio de 2022, e em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 e seus respectivos parágrafos do Estatuto Social e nos termos da Portaria 671 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, convoca a todos os servidores públicos federais dos três poderes e dos trabalhadores das empresas públicas federais, ativos e inativos, e os servidores públicos federais, trabalhadores e empregados da administração pública federal direta, indireta, autárquica, fundacional, agências reguladoras, sociedade de economia mista e empresas públicas da esfera federal, ocupantes do cargo e emprego público, incluindo os trabalhadores da empresa pública de serviços hospitalares EBSER e Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, na qualidade de ativos, inativos e aposentados, bem como seus sucessores na relação de vínculo em todo o Estado do Ceará, exceto a categoria profissional dos servidores do quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores, ativos e inativos, exceto a categoria dos peritos criminais federais do Departamento de Polícia Federal, ativos, inativos e pensionistas, exceto a categoria profissional dos servidores públicos da carreira de planejamento e orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, constituídos dos cargos de analista e técnico de planejamento e orçamento, conforme o Decreto-Lei número 2.347, de 23 de junho de 1987, e o artigo 10 da Lei 8.270, de 17 de dezembro de 1991, exceto a categoria representativa da carreira de perito federal agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ativos, aposentados, pensionistas, exceto a categoria dos servidores integrantes do plano de carreiras e cargos do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, IPEA, e de categorias que venham a sucedê-la, exceto a categoria profissional dos trabalhadores da Justiça Federal do Estado do Ceará, convoca para a Assembleia Extraordinária de Alterações Estatutárias a ser realizada no dia 23 de outubro de 2022, às 8 horas em primeira convocação e às 8h30 em segunda convocação. Com qualquer quórum, no Sesc Parana, situado na Avenida José de Alencar, 150, para discussão e deliberação de um único ponto de pauta,
alteração estatutária. Fortaleza, 15 de setembro de 2022, Roberto Luque. É importante a gente falar que por que tem tanto excetos. Tem alguns sindicatos, né, tem algumas categorias que tem sindicato próprio. E aí o Ministério do Trabalho e Previdência, ele determina que a gente tem que constar no estatuto que essas categorias não fazem parte do sindicato. O sindicato não representa essas categorias, só para poder explicar. Esse edital foi publicado no Diário Oficial da União, no Jornal O Estado e no Jornal do Sindicato. Muito obrigado, Joyce. Vamos à luta, né? Proposta de alteração estatutária. Incluir os nomes das empresas, no artigo 1º. Incluir o nome das empresas públicas, EBSER e CONAB. Como é que vai ser a dinâmica? A metodologia vai ser da seguinte forma. Mata logo o ponto, tá certo? Ok? Questão de mérito, depois a comissão de metodologia ela elabora, tá certo? Quem não tiver pode acompanhar aqui no telão, certo? Então no artigo 1º. Diga, Vital. Pedro, desculpa. Diga aí, Pedro. A gente vai aprovar o item ou vai logo pedir? Não, vai matando logo o ponto. Ok? Se alguém tiver destaque, a gente mata logo o destaque, certo? Proposta de alterações estatutárias. Artigo 1º. Incluir o nome das empresas públicas, EBSER e CONAB. Por quê? Eu queria chamar... já todo mundo já sabe, né? É porque o sindicato representa as empresas públicas, inclusive aqui no Ceará é a CONAB e a EBSER. Então lá a gente inclui EBSER e CONAB, ok? Artigo 7. Arcar com o pagamento de honorários advocatícios contratuais com percentual correspondente a 10% sobre o valor bruto do proveito econômico alcançado em processo judicial por atuação da assessoria jurídica do Sindicef Ceará na defesa de direitos e interesses funcionais, seja na substituição processual, ação coletivas, plurimas ou individual, cujo valor será determinado ao Fundo de Mobilização e Custeio das Guerras. Isso aqui foi discutido naquela plenária estatutária, não sei se vocês lembram, lá os bancários, mas faltava a gente colocar ainda no estatuto. Ok? Não, se não tiver destaque, automaticamente já está aprovado, viu, Flávio? Queria só esclarecimento. Se a Assembleia anterior foi estatutária e já foi aprovado, por que não está no estatuto? Assembleia Geral, né? Estatutária. Geral. Destaque, Luciano. Você lê a alteração? Sim. Você pergunta se é o estado. Ok, obrigado, Luciano. Ok. Artigo 7, não com destaque, não tendo aprovado. Ok? Ainda no artigo 7. O servidor que integrar demanda judicial patrocinada pelo Sindicef por meio de sua assessoria jurídica, seja por substituição processual, ação coletiva, plurima, ou individual, que vier a se desfiliar da entidade ou dela for excluído por penalidade, ficará obrigado a pagar o percentual de 20% sobre o valor bruto do proveito econômico alcançado, além de arcar com as correspondentes despesas processual. Este valor será destinado ao Fundo de Mobilização e Custeio de Guerra. Algum destaque? Não tendo aprovado. Eu queria só que o pessoal da gerência aqui pudesse aumentar esse ar, que está um pouco quente, viu, gente? Não sei se... Artigo 9. Artigo 9. Os filiados inadimplentes com suas obrigações financeiras em conformidade com o artigo 7
terão seus direitos substados enquanto não quitarem ou negociarem seus débitos. Algum destaque? Aprovado. Seria bom a Joyce explicar o que é sobre o Estado, porque nem todo mundo sabe. Gente, sobre o Estado é suspenso, certo? Por exemplo, quem está inadimplente, né, seja com uma mensalidade ou seja com um percentual de honorários, essa pessoa não vai poder ajuizar uma nova ação, enquanto ela não regularizar a situação. É só isso. Ou não, Batista? Eu falei com você, foi com o Roberto lá em Fortaleza, sobre esse item aí, essa... Eu lembro. Ó, fica sobre o Estado. Muito bem. Do direito do filiado. Mas, por outro lado, isso, no caso, não incentivaria uma desfiliação? Não. Algum destaque? Não tem destaque. Aprovado. Eu queria... Ah, tá certo. Batista, ok, a mesa vai esclarecer. Gente, ocorre que... Tem que discutir primeiro para depois ele dar. Beleza, Batista. Gente, ocorre que, na grande maioria, 99% dos nossos filiados, eles pagam rigorosamente aquele percentual que nós aprovamos lá nos bancários, certo? Naturalmente, tem alguns que deixam de pagar. E esses que deixam de pagar, ainda fica zombando daqueles que pagaram. Certo? Olha, eu não vou pagar o sindicato, né? Você pagou de beijo. E nós temos recebido dezenas e dezenas, Batista, de reclamações por conta dos filiados que pagam rigorosamente dias. Então, nós não estamos aqui deixando e excluindo esse filiado. Nós estamos apenas possibilitando que ele fique sob estado até que ele negocie com a direção o que ele está em débito com a direção, com o sindicato, para a partir dali ele passar a ter todos os direitos na qual os demais que pagam rigorosamente dia também têm. Mas aqui, mas eu insistiria na minha intervenção, por favor. O fato de estar o filiado inadimplente em sobre o Estado, sobre o direito deles, em falando de direito, isso aí está incluso, contido, o direito dele se desfiliar. É por isso que eu insisto. O direito, naturalmente, ele tem, de qualquer um, o livre-arbítrio de se desfiliar, naturalmente, né? Porque se ele se desfiliar, ele não vai pagar, então. Não, aí tem outros recursos. Inclusive, cobrar judicialmente. Está lá, nós aprovamos, inclusive, isso. Então, caberia uma complementação nesse texto em relação a isso aqui. Gente, deixa eu... Batista, eu queria aprovar o mérito, aliás, aprovar a resolução, o mérito, quando a equipe de metodologia for redigir, ela já amplia isso que está dizendo isso. Mas vamos ver o Assis, primeiro deixa eu colocar. Gente, deixa eu só... O Assis quer falar, depois o Assis... Vamos fazer o seguinte, peraí. Só um minutinho, Assis. Vamos fazer o seguinte. O Batista fez um destaque, o Barros levantou a mão também, e depois o Assis. O Batista, vem que é o microfone, por favor. Batista, você preferir que a doutora Joyce faça esclarecimento antes da sua fala? Gente, só esclarecendo, com relação à questão dos 10%. Nós só estamos inserindo esse artigo dentro do Estatuto. Ele já foi aprovado por uma Assembleia Geral. Com relação aos efeitos da inadimplência, certo? Está muito claro. Fica sobre o Estado o direito, por exemplo, a pessoa não vai poder mais dar entrada em ação nova enquanto não regularizar os débitos com a entidade, certo? Ela não vai ser desfiliada. A desfiliação, ela é prevista em Constituição.
filiar e desfiliar é um direito de cada trabalhador. Isso não está aqui em questão, certo? Com relação às consequências da inadimplência, o Estatuto também prevê. E a lei também prevê. O Código Civil prevê que a gente pode fazer uma execução na justiça. Aquela pessoa vai responder o processo judicial para poder pagar. É o que a gente chama de título extrajudicial, que é executado, entendeu? E isso está previsto também, né? O que o Hélio colocou é que não é justo com quem honra, né, nos seus deveres na entidade, com os que não honram. Então não é justo aquela pessoa estar ali pagando, colaborando, porque o sindicato é de vocês. Vocês estão aprovando uma coisa para vocês, para manter a entidade. Os sindicatos são vocês. Certo? Então isso é para resguardar e manter a entidade de vocês. Ok, Batista. Bom dia. Eu acho, Hélio, você me desculpe, mas aí houve a inversão das falas. Os esclarecimentos da doutora Joyce, que eu quero aqui cumprimentá-la pela atenção que ela tem especificamente pela região norte, e quero também estender a Isadora, não está aqui, mas esteve ontem, que ela tem sido muito legal conosco lá na região norte, e também a Tainá Alves, que eu não estou vendo aqui. Por que eu estou dizendo que houve uma inversão das falas? Porque eu deveria primeiro externar meu pensamento em relação a esse destaque para subsidiar a fala da doutora Joyce. Então, quando eu falo em estando sobre Estado, significa dizer que algo ficou pendente em relação àquele inadimplente. Depois que atualizar a inadimplência, aí sim ele passaria a usufruir do direito que ele tinha enquanto filiado. O que eu estou dizendo, respeito aos pensamentos contrários, é assim que funciona na democracia. É que a minha pergunta é a seguinte: se isso não incentivaria, uma vez estando em sobre Estado, a solicitação da sua desfiliação? Em nenhum momento da minha intervenção e na minha cadeira, eu disse que o sindicato não daria o direito de se desfiliar. Conclua. Eu não falei isso. Eu queria apenas que eu fizesse isso, que talvez um texto, alguma coisa e outra. Eu creio e acredito que aquilo que nós vamos aprovar aqui ou não, teria que estar ali naquele texto. Porque para depois o pessoal da digitalização aqui, né, eles vão colocar o texto lá. Eu acredito que tinha que estar ali também o complemento disso que nós estamos aqui discutindo. Desculpe eu ter extrapolado o tempo, muito obrigado. Ok, o Barros. Está aqui mesmo. Alice vai levar o microfone. Gente, bom dia a todos e a todas, todos os companheiros. Hélio, minha colocação, eu compartilho também com as palavras de João Batista. Deixa eu ir aqui, que é melhor para almoçar o livro, né? Mas eu coloco para a mesa, principalmente para o nosso coordenador, primeiramente cumprimentando a mesa aí dos nossos colegas, mas eu gostaria de perguntar à mesa se, a partir do processo ganho na justiça de qualquer filiado que está lá, esse desconto de 10%, ele não já é descontado antes do filiado receber? Porque pelo menos o que acontece, que esse processo que está aí, se ele vai ficar inadimplente é porque já está descontado por dentro, antes dele receber. Ou eu entendi o contrário? Bom, camaradas, bom dia,
camaradas, companheiros e companheiros. Camarada, é para tranquilizar a nós todos, como o Hélio já colocou em sua fala, os inadimplentes em relação ao pagamento dos 10% é o mínimo, camaradas, o mínimo. Certo? O que acontece, o que está, que a nossa assessoria jurídica já está conseguindo que o juiz já desconte diretamente por dentro, entendeu? E algumas ações não conseguem. E aqueles inadimplentes, além de não pagar, o que está acontecendo agora é que entra com outras ações e ele fica fazendo, olha, eu não paguei e não vou pagar. Isso afronta a todos os filiados. O que está aqui, camarada, além da Assembleia Geral de 2019, que aprovou o desconto de 10% das ações jurídicas, o artigo 7 do nosso Estatuto, na linha B, coloca o seguinte: os deveres dos filiados está sempre quites com suas obrigações financeiras para com a entidade. O artigo 7 já está, meu amigo, garantindo que tem que estar aqui como dever. Ok. Filiado. Só para concluir, e colocar o seguinte, que esse processo de pagamento não é você ter que pagar de uma vez antes. O sindicato está aberto para denunciar com o filiado para pagar de acordo com as condições financeiras dele, que vai a 24 prestações. O importante é negociar. Negociar para que realmente cumpra com o estatuto da entidade. Só isso. E com realmente o que a Assembleia determinou. É a minoria, camaradas. É a minoria. Ok, assim, beleza. Ok, Batista? Tranquilo? Alguém contrário à redação? Não tendo aprovado, ok? Não, a explicação que o Barros quer é com relação ao mérito dessa questão aqui. A doutora Joyce aqui vai fazer, só um minutinho, né? Viu, Barros? Gente, só para encerrar o ponto, porque assim, isso já foi discutido. Isso daqui a gente já discutiu na Assembleia Geral, a gente só está inserindo no Estatuto. Não tem nada de novo aqui, certo? A gente não está trazendo nada novo, certo? É só o que o Barros perguntou mas não já desconta? O Assis foi muito claro em dizer que tem uma minoria que se recusa a pagar e se recusa a assinar o contrato. É justo com a maioria? Não é. Então é só isso, certo? O Estatuto está deixando claro quais são as consequências da atitude do inadimplente. Só isso. Ok, gente. Vamos para frente, vamos para frente. Diga, Pádua. Artigo 21. Artigo 21. Parágrafo 3º. Os delegados de base ativos serão eleitos na proporção de um delegado e um suplente para cada 15 filiados na base. Os delegados de base serão eleitos. Gente, por favor. Os delegados de base serão eleitos entre os filiados em assembleia por local de trabalho, com um delegado para cada 5 filiados presentes, ou fração igual ou superior a 3. Faz-se necessário o quórum mínimo de 5 filiados presentes na Assembleia. Roberto Lugo, por favor. Pessoal, não precisa não. Pessoal, só para explicar para as pessoas. Na verdade, o que é que mudou? Apenas uma coisa, digamos que uma Assembleia tenha 8, aí só dava direito de eleger 1, agora dá direito de eleger 2, porque ficou igual ao Congresso, é só isso, o restante é igual como já era antes, entendeu? A mesma coisa.
Ok? Aprovado. Artigo 36. O sindicato será administrado por uma direção colegiada composta por 31 membros efetivos e estruturado da seguinte forma. Na letra G, acrescendo a letra G, coordenação de mulheres, gênero, raça, diversidade e juventude. Ao invés de 2 coordenadores, passa a ser 3 coordenadores. Coordenação de organização e sindicalização. Ao invés de 2 coordenadores, 3 coordenadores. Letra K, coordenação de saúde do trabalhador. Também 3 coordenadores. Coordenação das empresas públicas, 3 coordenadores. Ok? Algum destaque? Não tendo. Qual é o mérito? Que antes tinha 4 suplentes, agora não tem mais, todos serão titulares. E aí foram incluídos nessas coordenações. E a coordenação que era de movimentos sociais, agora é esse nome aí. Coordenação. Diga aí, o nome dela. Coordenação de organização e sindicalização, coordenação de mulheres. Não, só de mulheres. Gênero, raça, diversidade e juventude. Pronto, deixa de ser movimentos sociais para ser abrangente. Mulheres, gênero, raça, juventude. Ok, Roberto. Algum destaque? Ok. Aprovado. Artigo 37. Compete à direção colegiada convocar a Assembleia Geral específica para deliberar sobre alterações estatutárias. É porque hoje era só o Congresso e agora a direção. Perfeitamente. Beleza? Aprovado. Parágrafo 1º. Em caso de vacância das coordenações geral e finanças, esses serão substituídos por um outro membro da atual direção colegiada, referendado pelo Conselho Delegado Sindical de Base. Como não tem mais suplente, um outro vai juntar a mesma. Algum destaque? Aprovado. Tudo aprovado. Artigo 52. O Conselho Fiscal é composto por... O Conselho Fiscal é a mesma coisa. Era 2. É só tirar a nomenclatura de suplente e passa a ser titular, ok? Era 7, passa a ser 9. Mas é importante mesmo. Pois não, Bárbara? 45 tem que ser mudado também, porque ele está compete a coordenação dos movimentos sociais. Não, mas esse daí é o antigo. Eu sei, mas aqui não tem a proposta. Vai entrar nessa... O Bárbara, a redação ela vai entrar nesse artigo. Eu sei, mas vocês mudaram na listagem dos artigos, das coordenações, e não mudaram nesse artigo. Ele vai encaixar nesse artigo, Bárbara, viu? Vai ser atualizado. Não se preocupe. Parágrafo 1º. Bárbara, esse aqui é o estatuto antigo. Esse aqui que nós estamos aprovando, depois de aprovado, vai ser colocado, transformado para esse. Nós vamos receber um novo livrinho. Bárbara, eu entendi o que você quis dizer. Ele está destacado aqui nas alterações. Bárbara, eu entendi o que você quis dizer. Que existe um outro artigo também para ser alterado, porque tem um que vai ser. Essa redação, ela vai ficar para depois, nós vamos fazer uma revisão em todos os artigos, até para enquadrar as linhas e parágrafos, certo? Então a gente está trazendo só o mérito, submetendo na Assembleia. Ok? Tá certo? Artigo 52. O Conselho Fiscal é composto por 9 membros, ou seja, era 7, com 2 suplentes, passa a ser só titulares na totalidade de 9 membros, ok? O Conselho Fiscal é composto por 9 membros efetivos, eleitos em chapa própria, sufrágio universal e secreto, Fernando. É isso. É lá na frente, fora lá na frente. Ok? Artigo 52. Desculpa, 58. As delegacias sindicais de base serão dirigidas por uma coordenação composta por 7 membros efetivos, ok? Eram 10 e passa a ser 7, ok? Um coordenador geral,
um coordenador de finanças e administrativo, um coordenador de comunicação e informação política, um coordenador jurídico, um coordenador de aposentados, pensionistas e sociocultural, um coordenador de mulheres, gênero, raça, diversidade e juventude e um coordenador de organização e sindicalização em empresas públicas. Coordenador. Alô, pessoal. Coordenador jurídico e saúde do trabalhador. Ok. Beleza? Esse está aprovado. Esse é bom, né, Flávio? Ok. Parágrafo primeiro. Em caso de vacância nas coordenações das delegacias sindicais de base, esses cargos serão substituídos por um outro membro da atual coordenação da delegacia, referendado pelo Conselho Delegado Sindical de Base. O coordenador geral não pode substituir o coordenador de finanças, e nem o coordenador de finanças poderá substituir o coordenador geral. Ok? Aprovado? Algum destaque? Tem destaque, Luciano? Algum destaque, companheiro? Não tendo aprovado. Artigo 62. As eleições do Sincero Ceará serão precedidas por uma convenção cultista convocada pelo Congresso, na qual serão eleitos uma chapa para a direção colegiada e uma chapa para o Conselho Fiscal no campo da CUT, para concorrer ao pleito. Algum destaque? Não tendo aprovado. Artigo 67. O quórum mínimo para validar as eleições será de 10% dos votos dos filiados aptos a votar quando concorrerem mais de uma chapa, e será de 5% quando for chapa única. Algum destaque? Não tendo aprovado. Artigo 68. Não sendo obtido o quórum constante no artigo anterior, a comissão eleitoral encerrará a eleição e inutilizará as células sem as abrir, notificando formalmente as chapas concorrentes à realização de uma nova eleição, pleito em que não será exigido nenhum quórum dos filiados aptos a votar. Algum destaque? Pois não, Bárbara? Sim, vai ser adaptado. Vai, viu? Aprovado. Artigo 72. As eleições serão conduzidas por uma comissão eleitoral composta por 9 membros efetivos eleitos na convenção cultista do Sincero Ceará. Algum destaque? Aprovado. Artigo 76. A comissão eleitoral sempre deliberará em suas reuniões com um quórum mínimo de 4 membros presentes. Ok? Algum destaque? Pois não, Gonçalo? Presente seu destaque. Aqui, Gonçalo, por favor. Destaque do Gonçalo. Aqui, Gonçalo, é mesmo. Tem que colocar Bom dia. Meu destaque é porque o 72 alterou o quantitativo. E o 76 permaneceu o quórum mínimo, 4. Ou seja, o quórum mínimo deve ser 5. Pois não, então vai lá, Gonçalo. Diga aí, pai. Desculpa. Roberto aqui. O 72 alterou o quantitativo, de 7 para 9. Sim. O quórum mínimo é 4. Sim. Então, o 76 alterou o quantitativo para 9, o quórum mínimo teria que ser 5. É 5. Entendi. Ok. É a questão da redação. Faz sentido. É um erro, né? Exato. Fica na redação, fica assim. Pois não, Raimundo, você tem destaque, Raimundo, também? É só a questão da redação, né, Gonçalo? Ok. Não, mas vai ser 4 vezes. Gonçalo, Raimundo, qual é o seu destaque?
Eu não quero nem polemizar não, mas com relação aqui à comissão eleitoral, deliberará em sua reunião com um quórum mínimo de 4. Assim, normalmente a gente vê nessas coisas, número ímpar, né? 4 pode ser que tenha impacto. O mesmo destaque do Gonçalves. Roberto Lucas, por gentileza. Ora, deixa eu explicar aqui para o Gonçalves e para o Raimundo Santiago. Está 4 aí de propósito. Porque quando a gente elege 9 membros numa comissão eleitoral, às vezes tem membros que são do interior. E não podem estar durante 2 meses lá em Fortaleza, porque a comissão eleitoral vai ser instalada quando? No dia 14 de janeiro. E tem que ficar de 14 de janeiro até 13 de fevereiro, 2 meses em Fortaleza nas reuniões para deliberar. E aí, se a gente for botar todos os 9 nomes de Fortaleza na comissão, dá certo. Mas acontece que às vezes tem membros que são do interior. E uma pessoa que é de Russas, que é do Cariri, que é de Iguatu, não podem permanecer de 14 de janeiro, que é o dia que ela vai ser eleita, até o dia 13 de março, que é o dia da posse. E quem é dos companheiros ou companheiras do interior que podem passar 60 dias em Fortaleza ininterruptos? Então tem que ter pelo menos 4 de Fortaleza, ou até 5, porque às vezes um de Fortaleza também pode não estar. Então é por isso que foi colocado 4 de propósito, por conta que os 9 membros da comissão eleitoral certamente terá companheiros e companheiras do interior e que não tem essa disponibilidade. Roberto, desculpa aí, não propondo, ao invés de 4, porque é 4, propondo 3 membros. Tem problema. Ok? Tem problema. Beleza? Mas eu só estou explicando o motivo. Ok, Roberto. Porque a comissão vai ser instalada. Tem acordo, companheiros? Seus 3, ok? Aprovado. Pois não, Petrone. Eu pediria às meninas, por favor, que levem o microfone lá atrás, para poder... Você está ouvindo? Ah, estou ouvindo sim, viu? Tá ok, Petrone, entendi. O microfone vai até aí, Petrone. Hélio, com todo o respeito, não está aprovado porque o Gonçalves mantém a proposição dele de 5 e tem apoio de um grupo bem significativo de pessoas que estão aqui presentes. Então fecho em 5. Pessoal, vamos fazer o seguinte, não vamos polemizar, a gente fecha em 5, ok? Artigo 130. O patrimônio do sindicato constitui-se. A linha é os honorários advocatícios em favor do Sindicep, os quais serão destinados ao Fundo de Mobilização e Custeio das Guerras. Algum destaque? Aprovado. Artigo 132. Para alienação, venda e locação ou aquisição de bens imóveis, será realizada a avaliação prévia do valor do imóvel por um profissional competente. Algum destaque? Aprovado. A própria legislação já pede isso, certo? Já está explicado. Artigo, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O Código da Assembleia Geral para aprovação da alienação, venda e locação ou aquisição de bens imóveis será pela maioria absoluta dos filiados em primeira convocação e em segunda convocação com qualquer número de filiados presente após 30 minutos.
pulou o primeiro. Ah, desculpa, gente, é verdade. Desculpa, obrigado aí. Parágrafo primeiro. Alienação, venda e locação ou aquisição de bens imóveis dependerá de prévia aprovação da Assembleia Geral, especialmente convocada pela direção colegiada para esse fim. Destaque aprovado. Parágrafo 2º. O Código da Assembleia Geral para aprovação da alienação, venda e locação ou aquisição de bens imóveis será pela maioria absoluta dos filiados em primeira convocação e em segunda convocação com qualquer número de filiados presentes após 30 minutos. Algum destaque? Aprovado. Artigo 135. Para a próxima gestão 2023-2027, fica aprovado o seguinte calendário. Data da Convenção Cotista, 14 de janeiro de 2023. Período de inscrição de chapas, de 23 a 27 de janeiro de 2023. Data das eleições, 13 e 14 de fevereiro de 2023. Data da posse da nova direção colegiada e Conselho Fiscal, 13 de março de 2023. Algum destaque? Aprovado. Artigo 136. Os herdeiros beneficiários de algum valor econômico decorrente de ação judicial patrocinada pelos advogados mantidos pelo sindicato, que não são filiados, estão obrigados a pagar à entidade um percentual de 20% sobre o valor bruto do proveito econômico alcançado. Para quem não é filiado. Para quem não é filiado. Pois não, Áurea. Pois não, Áurea. A Joyce vai fazer aqui um esclarecimento. Gente, deixa eu só fazer um esclarecimento com relação a esse artigo. Isso daqui também já estava no estatuto, certo? Não é nada de novo. Vou dar um exemplo. Aqueles herdeiros que não são pensionistas, que querem se habilitar para receber o crédito, eles pagam 20%. Isso já acontece, certo? Normalmente, ele não é filiado, ele não pode se filiar porque ele não é pensionista. Ele não tem a opção nem de se filiar, porque o estatuto não permite, certo? E já é pago, sempre foi 20%, sempre ocorreu isso. Pensionista é feriado. Pensionista é 10%. Pensionista. Gente, de novo, herdeiro que não é filiado paga 20%. Tem muitos herdeiros, por exemplo, filho com 18 anos que não é pensionista, com 21 anos que não é pensionista, com 30, com 40 que não é pensionista, vai entrar com a habilitação, que a gente chama de habilitação de herdeiros, ele já paga os 20%. Ele assina um contrato para pagar 20%. Isso já está, inclusive, previsto no estatuto. Vocês pegaram o estatuto antigo, lá no final tem, certo? Eu queria... a Áurea tem um destaque e o João Batista tem um destaque. Pois não, Áurea? Doutor, eu posso até ter me expressado errado, mas eu pago o sindicato a vida inteira. Vamos supor que eu venha concorrer amanhã. Não é isso que eu entendi. Você vai me explicar. Pessoal, vamos ouvir a Áurea. Quem são meus herdeiros? Meus filhos e meu esposo. Aí eu recebo, aí no próximo mês sai um processo meu. Eles não têm culpa nenhuma, não deu nem tempo de se filiar. Eles vão pagar 20%? Ok. João Batista, por favor. Deixa eu responder logo. Áurea, deixa eu lhe explicar. Gente, vamos respeitar aqui a fala da colega. A doutora vai esclarecer. Gente, Áurea, vamos aqui, esclarecimento, certo? Você faleceu, certo?
pensionista, ele se filia, ele só vai ser pago 10%, assim como os demais. Pode, qualquer pensionista pode se filiar. Filho, se for pensionista temporário, não pode se filiar, certo? Por quê? Porque não é permitido, certo? A legislação não permite. Então não é que o sindicato não queira filiar ninguém, ao contrário, o sindicato quer filiação, certo? Foi não, Batista. Eu entendi a explicação da doutora Joyce, mas a minha intervenção, colegas, é no sentido de que fosse assim: os herdeiros e pensionistas beneficiados não filiados. Porque mesmo a minha esposa se tornando minha pensionista e ela não estiver filiada, ela vai pagar 20%. Então, eu quero adendar o texto para colocar assim: os herdeiros e pensionistas não filiados, etc, etc. Segue o texto. Perfeito? A Joyce vai explicar, viu, Batista, entendi completamente o que você falou. Mas eu devo dizer que herdeiros, o pensionista está aqui dentro, inserido em herdeiro. Porque o pensionista ele é herdeiro também. Certo? Então quando a gente fala em herdeiro que não é filiado, gente. Não interessa se é pensionista, se não é, certo? Então assim, aqui abrange todo mundo. Ok, Batista. Mas, gente, olha, gente, como é que funciona o nosso interior? Quando surge um pensionista, nós, assim que ela tem o primeiro contra-cheque liberado pelo órgão, o nosso trabalho é conversar com ela para que ela se filie. Porque o que chegou até nós, inclusive do setor jurídico, é porque se ela não estiver filiada, ela vai receber o processo, vírgula. Porém, vírgula, vai pagar 20. É isso aí, é isso. Ok, Batista. Ou não? A mulher do Luiz Carlos não se filiou, vai pagar 20. Então, tá aqui a prova, meu filho. É isso. Mas você tá certo. Ó, na redação, tá certo. Tem que se filiar. Ok. A mesa vai caminhar. Pessoal, vamos fazer silêncio. Companheiros, por favor, eu pediria, companheiro, gentileza, que ela nessa cadeirinha. Tá certo. Eu pediria, viu? Companheiro, gentileza. Companheiro, por favor. Gentileza. Dá o microfone. Gente, por favor, vamos ouvir aqui o companheiro, por gentileza. Não é uma questão desse artigo, gente, isso aí. E é necessário. Olha, por exemplo, não é gostar de microfone, é gostar de colocar as coisas corretas, velho. Tem respeito a qualquer um. Olha, a Áurea, ela tem uma preocupação, e essa preocupação de Áurea também tem. Por exemplo, se você já pleiteou um processo e ganhou esse processo, e a pessoa falece, entendeu? O herdeiro, não é necessário que ele se filie, porque já foi adquirido esse processo. Posteriormente, você for pleitear outro processo, tem que pagar, tem que se filiar. Ok. Deixa eu só explicar Gente, uma eu coisa. queria só que você explicasse a tempo. Áurea, por favor, Áurea. Calma, Áurea. A Joyce vai explicar. Só um minutinho, Áurea. Só um minutinho, por favor. Vamos deixar ela explicar. Depois da Áurea,
Por gentileza, vamos aqui ouvir a companheira, por favor. Pronto, vamos para frente. A minha preocupação é da forma que a gente perdeu família, amigos, né, como irmãos e tudo, então eu vi várias pessoas procurando até a gente da família, alguém que faleceu e ganhou o processo, entendeu? Todo mundo aqui tem processo lá no sindicato, eu tenho vários. Eu posso chegar aí para casa e morrer, não posso não? Eu estou dirigindo, aí quer dizer, o meu herdeiro principal é o meu esposo. No caso, se ele faltar, seria meu filho, é isso, doutora? Aí ele vai pagar os 20%, não dá tempo, aí eu ganho o processo. Eu morri, mas o meu processo é ganho na próxima semana. Ele vai pagar 20%, ele vai... Não é isso que foi dito? Está errado, minha gente. Está errado. Eu tenho um processo com ela. Eu posso seguir segunda-feira e eu morrer hoje. Ok, vai entendi, não. Obrigada, doutor. Gente, deixa eu só esclarecer alguma coisa. Primeiro, Pessoal, só um minuto aí, gente. Primeiro, saiu o processo do nome da Áurea, certo? Vocês estão achando que é só a pessoa chegar lá e simplesmente o sindicato vai cobrar 20%? Não é. É um processo judicial novo, com um número novo. Nós precisamos abrir um processo de novo. Vocês já ouviram falar de inventário? Pois é um inventário que a gente faz dentro do processo. Isso é um procedimento. Tem habilitação que vai até o STF. Certo? Por quê? Porque o órgão alega que a pessoa já faleceu há mais de 5 anos, que os herdeiros não podem receber. Então, o sindicato vai dar entrada em um novo processo para pessoas que não fazem parte da entidade. Certo? Entendeu, Áurea? Então, qualquer advogado que pegar, eu não quero. A pessoa, inclusive, tem a opção de buscar um advogado particular. Tem herdeiro que busca advogado particular. Quanto é que o advogado particular cobra? 30%. Certo? Então, o sindicato ele não pode mover a máquina dele para uma pessoa que não faz parte da entidade. Por quê? Porque não é simplesmente, o dinheiro era da Áurea. Amanhã, aí os herdeiros da Áurea vão amanhã no sindicato e vão receber o dinheiro e o sindicato simplesmente vai cobrar 20%. Não é assim. É um processo que demora mais de 2 anos. Porque o juiz vai analisar. A gente vai pedir documentação. É igual inventário. Sabe o inventário? Certo? Então é a mesma coisa. É um novo processo. Não é que o sindicato está aqui cobrando, só porque a pessoa faleceu já vai cobrar 20%. Não é assim. Não é assim. Onde procede? Pessoal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Foi importante a Áurea ter levantado esse questionamento, porque suscita uma explicação. Por que é que houve aquela assembleia para cobrar os 10%, acho que foi no começo de 2020, não foi? 2019. Porque ali foi bem explicado pela, na época, a doutora Raquel e o doutor Marcelo. E aqui eu vou aproveitar esse momento que foi oportuno levantado pela Áurea. Entrar com um processo na justiça é uma ação de risco. Porque de cada 10 processos que o sindicato entra na justiça, ele perde 9 e ganha 1. Mas não é só o sindicato, é qualquer pessoa. E dos 9 que a gente perde, paga sucumbência. Paga sucumbência. Esse dinheiro desses 10%, a gente coloca aqui como fundo de mobilização e greve, mas a maior parte desse dinheiro vai para pagar sucumbência. Sobra muito pouco para o fundo de mobilização e greve. Então, quando você entra na justiça e recebe,
Aí recebia todo, 100%. Mas quando entrava e quem perdia, não era você quem pagava. Era da arrecadação do 1%. E agora, a doutora Joyce foi, como é que chama, cirúrgica. Quando um parente nosso falece, temos que dar entrada em um novo processo no nome dos herdeiros, que o sindicato vai pagar sucumbência se perder. Então, e outra, e vai colocar todo mundo, vai pagar os cálculos para fazer, tem um custo de cálculo, custos na justiça. Então, 20% está saindo barato, porque o advogado particular cobra 30%, mas o herdeiro, ele tem a opção, não, eu não quero pelo sindicato, eu quero pelo advogado particular. Aí ele vai. E outra, para quem é da Receita Federal, trabalhando 30, quase 40 anos, no imposto de renda, a gente tem um nome chamado fato gerador. O que é o fato gerador para a Receita Federal? É o momento em que você recebe o dinheiro. Se você tem um precatório para receber agora em novembro e deixar de receber para receber em janeiro do ano que vem, você não vai declarar no seu imposto de renda de agora que vem, não. Você só vai declarar no ano de 2024. Ganhou esse mês de novembro, tem algum precatório RPV, mas eu não quero receber em novembro. Eu vou deixar para receber só em janeiro. Já aconteceu comigo e eu disse até alguns colegas lá da Receita, né? Aí você recebe só em janeiro. Aí só vai declarar em 2024. Porque o fato gerador não foi ter ganho o processo agora em outubro, não. É ganho o recebimento. Então, se você tem um processo da justiça que está há 5, 6 anos, falta 8 dias para receber, mas faleceu hoje, o fato gerador não é de quando deu entrada, não. É de quando vai receber. Esse é que é o fato gerador, portanto, pode faltar uma semana, mas o fato gerador é de quando recebe. Mas mesmo assim, tem essa explicação que a doutora Joyce disse. É formular um novo processo que tem um custo elevadíssimo para o Sindicef. Ok, Roberto. Muito obrigado pela explicação. Olha, só nesse mês, o tesoureiro do sindicato, sabe quanto foi que foi pago só de sucumbência este mês? 30, não é nem sucumbência. É só para dar entrada no processo e sucumbência. No mês, 32 mil. 32 mil por mês, só para dar entrada em processo na justiça e sucumbência. E esse dinheiro sai de onde? Dos 10%, porque do 1,1% não tem como. Muito obrigado, Roberto, pela Joyce aqui que fez a explicação. Dito isso, para o artigo 126, aprovado. Ok? O Petrônio, por favor. Eu vou depois submeter todos os artigos. Pois não, Petrônio, por favor. Questão de ordem, Petrônio. É só uma questão de ordem, que eu queria que a mesa reforçasse a questão da existência de uma comissão de sistematização que vai organizar e ajustar o texto sem alterar a concepção do que aqui foi aprovado. Mas é bom que deixe claro isso, porque pode mudar uma palavrinha, um português, mas não vai alterar a concepção. É só ajuste e organização de texto. É bom que a mesa reforce. A comissão de metodologia
do companheiro Petrônio vai fazer isso com bastante carinho, para ficar sério, viu? Companheiros, eu gostaria agora de... A jornalista, cadê para foto? Vamos fazer aqui uma foto bonita. Eu vou submeter tudo isso aqui que nós discutimos de forma conjunta. Vamos lá, jornalista, para a foto. Eu queria propor também, junto com as alterações estatutárias e o balanço que foi apresentado pelo Júnior, pelo financeiro, para a gente aprovar tudo em conjunto, ok? Companheiros e companheiras, e concordar e aprovar as alterações estatutárias, o financeiro aprovado pelo companheiro Júnior, queira levantar o que achar. Olha a foto, mantenha levantado, que é para sair na foto, bonito. Feio.